da preguiça. O pecado da preguiça talvez tenha sido o que mais sofreu transformações ao longo dos séculos, porque ele originalmente era chamado de assédia ou assídia, uma palavra que remete à negligência, ou seja, a falta de cuidado, a falta de um olhar produtivo sobre alguma coisa. Depois dominou a palavra melancolia, uma espécie de tristeza generalizada, inação, falta de protagonismo e assim por diante. Isso mudou de lugar, mudou de nome, mas continuou sendo um pecado da falta. Há pecados do excesso, como a ira, por exemplo, ou a gula, e há pecados marcados pela falta, pela inação. A preguiça é uma omissão, a incapacidade de fazer o certo, de fazer o bem, de trabalhar pelo plano de Deus, de fazer aquilo que se espera de uma pessoa. A preguiça é um pecado negativo, é regida pelo demônio Belfegor, que ataca as pessoas em horários muito específicos, como Belzebu, o demônio da gula, o Lúcifer, o demônio da vaidade. A preguiça tem um demônio, Belfegor, que tem uma estratégia. Exemplo, Belfegor ataca muito após a principal refeição do dia, no nosso caso no Brasil, o almoço. Logo após o almoço, no início da tarde, o demônio da preguiça se aproxima de nós e insinua para fazer menos, dormir ou sabotar o trabalho da tarde. Ele se aproveita da fraqueza humana para despertar um desejo de um descanso desnecessário na visão tradicional. A preguiça, a melancolia, a assédia, a assídia é muito grave, porque Deus fez o mundo, nele colocou o homem. A falta de entusiasmo com a obra de Deus, a falta de entusiasmo com a minha missão de continuar a obra de Deus pelo meu trabalho. Sim, pois aquilo que eu faço plantando, aquilo que eu faço vendendo, aquilo que eu faço constituindo uma família é uma continuação da obra de Deus. Mesmo que eu não seja gerador, eu sou um continuador da única fonte de alegria e de criação, que é Deus. Ao trabalhar, eu faço parte desta alegria produtiva de estar inserido no mundo e estar colaborando com Deus. Eu recebi esse mundo tal como Adão quando abri os olhos, e minha missão é levar adiante a obra de Deus. Não ser entusiasmado com essa obra, não estar imbuído do chamado espírito do evangelho, ou seja, a boa nova, não ser uma pessoa totalmente concentrada na beleza de poder trabalhar, na beleza de poder atuar na obra de Deus, é um sinal claro de que eu tenho uma preguiça, e essa preguiça é um pecado grave. Há muito a ser feito no mundo, há muito a ser feito quanto a trabalho físico, há muito a ser feito quanto a trabalho intelectual, e não havendo trabalho físico ou intelectual, há muito a ser feito no contato com as pessoas, na disposição para as pessoas. Quando Dante Alighieri imagina a preguiça no purgatório, coloca, por exemplo, a imagem da prima Isabel recebendo a visita de Maria. Maria também grávida, mas vai auxiliar a prima mais velha que está prestes a ter João Batista. Mesmo tendo um problema de locomoção, com a gravidez já no seu estágio final, Maria vai ao encontro da prima ainda mais avançada na gravidez e mais velha para poder auxiliá-la. Eu ignoro a minha realidade, eu ignoro a minha necessidade e vou ao encontro do outro. Por isso que a preguiça seria grave, porque ela é uma forma de egoísmo. É uma forma de eu dizer: o que importa é o meu problema e não o seu problema. O que importa é onde eu estou e não onde você está. O que importa é a minha necessidade. A preguiça é negativa e, por consequência, a preguiça também é uma forma de egoísmo. Ela nasceu como uma omissão, mas há uma mudança enorme a partir do século XVI. O calvinismo tornou o trabalho um sinal claro da eleição divina. Quando Deus ama alguém e quando alguém ama a Deus, o trabalho é uma espécie de oração permanente.
O calvinismo exaltou o trabalho como uma condição da minha existência no mundo. O ócio, não fazer nada, passou a ser considerado um pecado cada vez mais grave. Deus não gostaria de uma vida contemplativa, Deus quer uma vida de ação. Se no início da Idade Média São Bento dizia ora et labora, vamos rezar e vamos trabalhar, Calvino vai constituir o trabalho como uma forma de oração. Ou seja, ao trabalhar constantemente, ao manter ocupada minha mente e minhas mãos, eu estou colaborando tanto com a obra de Deus que isso se torna em si um ato religioso. O cristão eleito por Deus é um grande trabalhador. O calvinismo, dizia Weber, o grande sociólogo alemão Max Weber, é uma das bases para o capitalismo. O capitalismo valorizou o trabalho e o calvinismo valorizou a redenção, a salvação do homem mediante trabalho. Assim, o trabalho passa a ser uma visão não como algo complementar ou apenas um castigo dado a Adão. Quando Adão pecou, Deus disse: ganharás o teu sustento, o teu pão com o suor do teu rosto. Eva ganhou o castigo de parir na dor e Adão ganhou o castigo do trabalho. Mas Calvino dá um sentido novo. Trabalho não é apenas castigo, trabalho é uma redenção, é uma forma de chegar a Deus. É um sinal claro de que eu tenho um plano neste mundo. E é claro que o capitalismo adorou essa ideia. Não é à toa que calvinismo e capitalismo prosperaram em áreas desenvolvidas, como Suíça, como Países Baixos, como regiões das Ilhas Britânicas, porque o calvinismo se associa a uma visão de empreendedor, de uma vida proativa, ou seja, a base de um capitalismo que acredita que o indivíduo é responsável pelo seu sucesso. A pobreza não é mais um plano de Deus, mas é fruto de uma falta de ação, de uma preguiça individual. O pobre é aquele que não aceitou ter visão de mundo produtiva e empreendedora. O pobre idealizado na Idade Média pelos franciscanos, a pobreza absoluta como sinal de entrega a Deus, dá lugar ao trabalho como sinal de entrega a Deus. E a pobreza passa a ser culpa do pobre. Essa é uma visão que existe no calvinismo e existe também em certas vertentes liberais do capitalismo. Não é à toa que cresce durante o capitalismo a individualização da preguiça. A preguiça não é mais fruto de uma influência de Saturno, como era vista a melancolia. A preguiça não é mais fruto de um plano. A preguiça não é mais apenas um pecado, mas é uma escolha individual. Eu decidi não me esforçar, não ser empreendedor, não ser protagonista, não levar adiante um plano de transformação do mundo. Eu decidi que a minha vida vai ser de menor produção, sem buscar inovação, sem buscar uma transformação que seria do indivíduo proativo. E assim é uma escolha minha, e eu sou culpado por isso. Não devo receber auxílio das pessoas ou do Estado, porque o erro é meu. O erro, o equívoco é meu. A melancolia, aquela imagem, aquela gravura que Albrecht Dürer fez com uma pessoa entristecida com Saturno, com tudo rebaixado e com tudo puxando para a tristeza, dá lugar a uma espécie de vagabundagem mental. O indivíduo é culpado, não os astros, não Deus, mas o indivíduo é culpado pela preguiça. É ele que não trabalha, ele não busca uma melhoria. No mundo que nós vivemos, a percepção do trabalho foi reforçada porque nesse mundo a individualização é absoluta. Seu casamento é bom, seu emprego é próspero, suas ideias são interessantes, é uma responsabilidade exclusiva sua. Nós cada vez lemos menos por elementos estruturantes, gerais, sociológicos, e cada vez mais como questões individuais, de escolhas individuais. Não é à toa que já no século XIX, em plena segunda revolução industrial, um militante socialista, genro de Marx, Paul Lafargue, lançou em 1880 o livro Direito à Preguiça,